Olá, turma! Cheguei! E cheguei para quê? Para fazer a correção das atividades de História, semana 1, do PET 7. Abra sua apostila na semana 1 de História, volume 7. Vamos ver o que fala na semana 1. Nessa semana, iniciaremos o estudo de uma nova unidade que falará dos nossos direitos, mas também dos nossos deveres enquanto cidadão. Pense sobre isso. Para que eu tenha meus direitos concedidos, é preciso cumprir meus deveres. Comente com os familiares. A cara do Brasil. Desculpa, gente. Leia com atenção o texto. A cara do Brasil. Você já reparou nos seus colegas, nas pessoas que estão à sua volta nas ruas? A cor da pele, o formato dos olhos, os cabelos, o nariz e o modo de falar? Todos somos brasileiros, falamos a mesma língua, porém todos somos diferentes. O povo brasileiro foi se formando através de séculos, por pessoas de diferentes origens, descendentes de índios, africanos, europeus, asiáticos. E aos poucos, os brasileiros foram descobrindo seu próprio país e criando sua cultura. Antes de nós, nossos pais, avós, bisavós, tataravós, fizeram e viveram sua história nas diferentes regiões do Brasil. Cada família contribuiu com suas ideias, costumes e tradições, deixando o Brasil com a cara que tem hoje. Cultura. O que é cultura mesmo? A cultura, gente, é a língua, os costumes, a história e as tradições de cada povo. De acordo com o texto, por que somos diferentes? Então, gente, nós somos diferentes por quê? Porque o povo brasileiro foi se formando por pessoas de diferentes origens. Então, tinha descendentes de índios, africanos, europeus, asiáticos, né? Então, por isso que somos pessoas, somos pessoas diferentes. Explique com suas palavras o que é cultura. Aqui pediu com as suas palavras. Eu coloquei com a minha, mas você pode pôr com a sua aí, tá? Se não souber, pode colocar essa aqui. A cultura é todo o conhecimento de um povo, de uma nação. É o seu modo de vestir, de falar, de festejar, as comidas típicas, suas crenças, seus hábitos, sua língua, seu jeito de falar, né? E várias outras coisas. Então, isso que é cultura para mim, tá? 2. Converse com seus familiares e descubra qual é a origem da sua família. Escreva. Então, aqui, resposta pessoal. Você vai perguntar para o papai e para a mamãe aí, de onde que eles vieram, qual é a origem, né, deles. Então, converse com seus familiares e descubra qual é a origem da sua família. Você pode perguntar ao pai, qual é a sua origem? De onde você veio, né? De qual país, né? De qual povo? Pergunte à sua mãe. Então, você pode colocar, minha mãe é de origem tal, veio de tal lugar, né? Meu pai por exemplo, vamos supor, seu pai é português, meu pai é português, minha mãe é brasileira do Nordeste do país, né? É coisas assim. A minha mãe é de Minas Gerais, o meu pai é de São Paulo, né? Ou pode ver de onde veio, né, o pai e a mãe, né? Você pode pôr assim, meus bisavós, né,
vieram de tal país, né? Você veio de um país diferente, ou era lá do sul do país, né? Veio para cá, depois minha mãe, entendeu? Então vocês vão conversar em família aí e descobrir qual é a origem dos seus familiares, viu? Seu pai, sua mãe, seu bisavô, sua bisavó, isso aí seus pais que tem que saber, viu? Em que estado brasileiro você nasceu? Então, se você nasceu em uma cidade de Minas Gerais, você nasceu no estado de Minas Gerais. Então, você vai colocar aqui o nome do estado que você nasceu. Então, você vai pôr assim, eu nasci, né, no estado de São Paulo, por exemplo. Eu nasci no estado de Pernambuco. Eu nasci no estado de Minas Gerais. Lembrando que o nome do estado deve ser escrito com letra maiúscula, porque é nome próprio, nome de estado. Você conhece alguém que mora no nosso país e não é brasileiro? Qual é o país de origem dessa pessoa? Então, se você conhece uma pessoa que não é brasileiro, sim. Se não, então, se for sim, você vai pôr qual é a origem da pessoa. Se for não, né, aí não vai ter outro complemento. Então, nossa turma, por exemplo, nós temos uma pessoa lá que não é de origem brasileira. Lembra? Sabem de quem estou falando? Pois é. Então, essa pessoa, ela pode ser citada aqui, ó. Você conhece alguém que mora no nosso país e não é brasileiro? Então, o nosso coleguinha lá, ele não é brasileiro. Não vou falar quem. Quem não souber vai ter que descobrir. Ele não é brasileiro, tá? Então, vê qual é o país de origem dele ou de uma outra pessoa, viu? Qual festa, e se for colocar o nome da pessoa com letra maiúscula, viu, gente? E o nome do país também, letra maiúscula. Quais festas folclóricas de nosso país você conhece e em que época elas ocorrem? Então, aqui também, pessoal, quais as que você conhece, tá? Eu coloquei algumas aqui, mas se você conhece uma diferente do nosso país e que ela é folclórica, né? Quer dizer, é comum todo ano acontecer, então aí você coloca, viu? Então, eu coloquei festas juninas em junho, Natal em dezembro, Carnaval geralmente em fevereiro ou março. Então, essas são festas folclóricas, né? Que todo ano tem nessas mesmas datas, nessas mesmas épocas, tá? Se você conhece outra, você coloca outra. Qual é o esporte favorito dos brasileiros? Então, de que mais que os brasileiros gostam, né, de esporte? Qual é o esporte favorito? É o futebol. Então, o esporte favorito dos brasileiros é o futebol. Que comidas típicas de cada região do Brasil você conhece? Se precisar, faça uma pesquisa. Aqui eu não coloquei nem exemplo para vocês, não. Faça uma pesquisa aí, pergunte para o papai, para a mamãe, para a vovó, para a titia, para o periquito e para o papagaio, tá? Uma comida típica que eles conhecem e de qual região? É da região sudeste, é da região nordeste, é da região sul, né? É da região norte. Aí você coloca o nome da comida e coloca o nome da região, viu? Por exemplo, o queijo é típico de Minas Gerais, o arroz com pequi é típico do Nordeste do Brasil, do Centro-Oeste do Brasil, né? Que mais? O tutu de feijão é típico, entendeu? Então, vai colocando de onde que é. Pode fazer uma pesquisa, viu? Se você tem internet aí, ó, é só pesquisar. Conceito de diversidade cultural. Diversidade cultural são os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas,
como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam um determinado território, né? Então, diversidade cultural são as várias, né, as várias coisas, os vários aspectos que representam a cultura de um povo, viu? O modo de falar, o modo de vestir, de andar, de conversar, tudo. Formação do povo brasileiro. O povo brasileiro é a união de vários povos. Nós já vimos isso, né? O primeiro povo a habitar as terras brasileiras foram os indígenas. Em 1500 chegaram os portugueses, depois os espanhóis, que constituíram os brancos na formação de nosso povo. Com a colonização do Brasil, vieram africanos, então eram os negros. Então, gente, a gente teve, né, essas origens aqui, ó. Nós somos formados pela mistura de índio, português, né, espanhóis, tá? Os brancos aqui, no caso, são os portugueses, os africanos, que são os negros, então é uma mistura. Muito mais tarde, juntaram-se a esse povo os imigrantes italianos. Então, depois vieram outras pessoas que vieram, italianos, alemães, japoneses e muitos outros povos de vários outros lugares, né, vieram para ajudar a construir o nosso país, né? Eles vieram à procura de melhores condições de vida e acabaram ajudando na formação do nosso povo. Encontre no caça-palavras em destaque, quer dizer, em negrito do texto. Encontre no caça as palavras em destaque no texto. Então, essas aqui, ó, português, espanhóis, africanos, negros, brancos, indígenas, tá? Brasileiro. Então, vamos lá. Então, aqui encontrei, ó. Vamos ler primeiro as horizontais, tá? Brancos, alemães, negros, italianos, indígenas. Agora vamos na vertical. Vertical aqui eu encontrei portugueses, encontrei espanhóis, japoneses, encontrei brasileiro, mais essa aqui, ó, africanos, tá? Então, estão todos aqui, pus de cores diferentes para vocês não se perderem aí. Se quiser, pode pintar de clarinho os quadros, viu? Observe as imagens das danças típicas abaixo e pesquise de quais regiões do país elas são típicas, quer dizer, de onde que elas são. De regiões do país. Então, seja da região sudeste, nordeste, né, sul. Então, aqui, ó, imagem 1. Aqui, gente, está mostrando uma dança, o frevo, né? O frevo, ele é uma dança típica do nordeste do país, né? Especialmente no estado de Pernambuco, viu? Letra maiúscula, tá? Essa aqui é a dança de São Gonçalo. Ela é típica da região sudeste, viu? Vou fazer um traço aqui para separar uma da outra. Vocês podem fazer a mesma coisa, viu? Tá bom? E acabou. Acabou. Por isso, fiquem com Deus, se cuidem e logo, logo estaremos juntinhos. Beijo.